Eu vou seguir com outro tema aqui. No momento em que o Congresso Nacional protagoniza discussões acaloradas envolvendo o PL das fake news, você sabe que a justiça brasileira está travando uma batalha com as chamadas Big Techs. O governo está correndo por fora e assina um acordo com os países vizinhos para combater discursos de ódio e fortalecer a democracia. A Declaração por uma Cultura de Paz e Democracia e de Combate a Expressões e Discurso de Ódio vai ser assinada hoje pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, na Argentina. E o texto fortalece a preocupação com o tema da regulação de mídias digitais nos países do bloco, composto por Argentina, Paraguai e Uruguai, além do Brasil. O documento condena racismo, xenofobia, todas as formas de opressão apoiadas por meio de circulação de discursos e expressões de ódio. Vamos ao debate. A discussão em torno do combate ao discurso de ódio na internet tem tomado, todos vocês sabem, tomado conta das pautas mundiais. Esse termo, assinado com o Mercosul, mostrando a preocupação dos países, fortalece a briga pela regulação das redes aqui no Brasil? Samantha? Eu vejo com bons olhos que os países se unam contra o discurso do ódio, tudo, mas eu não sei se favorece a questão da fake news, porque a lei da fake news trata de outros elementos que não só o discurso do ódio. Mas eu acho, Lu, que me causa estranheza, eu não sei se o ministro que se esqueceu de combinar isso com o presidente da República, porque a manifestação de ontem do presidente do Lula, relativo às pessoas organizadoras da Feira de Ribeirão Preto, configura um discurso de ódio. Ele chama alguns de fascistas, negacionista, mau caráter de São Paulo. Ou seja, o próprio presidente da República, aí na condição de chefe de Estado e chefe de governo, exerce o discurso do ódio. Eu quero saber se depois desse tratado assinado, se vai existir alguma reprimenda em face do discurso do presidente da República. Porque ao invés de nós termos um presidente que venha a unir esses extremos, nós temos um presidente da República que fomenta o discurso do ódio. Talvez a regulamentação da fake news não seja favorável nem ao presidente da República. Vou passar para o outro lado. Vai, Gabi. Eu acho importante que o Brasil faça parte de acordos internacionais e se comprometa na esfera internacional com relação ao combate à desinformação, às fake news, mas no caso desse tratado que foi assinado no Mercosul, realmente ele é um tratado que trata, de discurso de ódio, de intolerância, que muitas vezes aqui no Brasil a gente vê que eles são expressados por meio das redes sociais, Mas é um tratado importante que vai acabar fazendo com que novas legislações sejam criadas ou novas políticas públicas sejam criadas. Só para as pessoas aqui que estão nos acompanhando, para entenderem como funcionam os tratados internacionais, eles funcionam muito mais como uma carta de intenções, como um acordo entre os países dizendo, nós nos comprometemos, a partir desse acordo, desse tratado, a pensar em políticas públicas e legislações nos nossos estados, nos nossos países, legislações internas que vão seguir o que a gente acordou aqui com relação aos direitos humanos. E eu gostaria de lembrar que a gente tem um tratado muito importante que foi assinado, uma convenção interamericana que foi assinada entre os países das Américas de combate ao racismo, e a toda forma de intolerância. Ele foi promulgado no ano passado e ele tem a mesma validade que a nossa Constituição. Então, eu queria aproveitar esse espaço, Lu, para dizer para as pessoas que o racismo e todas as formas de intolerância, inclusive isso abarca também a questão dos discursos de ódio, ele não é só rejeitado de forma ampla pela nossa Constituição, mas hoje a gente tem um tratado internacional, que é a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que tem validade por um decreto de promulgação desde o ano passado, e ele está no patamar hierárquico das nossas leis, na mesma condição que a Constituição Federal. Então, eu acho que infelizmente, muitas das pessoas ainda não sabem da existência desse tratado, por isso que eu estou aqui aproveitando o espaço. O nome desse termo fala também, inclusive, só para a gente não achar que a gente está falando só de discurso de ódio, xenofobia, racismo, fala em fortalecimento também da democracia, tá? Pois. Lu, muito bonito esse tratado, no discurso deles, no papel, mas isso me lembra aquele velho ditado popular: casa de ferreiro
espeto de pau. Gente, falas do presidente Lula ao longo da sua carreira, e não é só coisa de antigamente não, é de agora. Quer bater em mulher? Vai bater em outro lugar, mas não dentro de casa. O que é isso? Presidente Lula, recente, na campanha no passado. Não sou candidato de uma facção religiosa, referindo-se aos evangélicos. Eu sou evangélico, me senti ofendido. Preconceito religioso. Fora as pérolas da antiguidade dele. Pelotas, cidade polo, né? Exportadora de veado. Fala do presidente Lula. Não tem nem como negar. Tá gravado e tá na internet. Recentemente, lá na Bahia, olha, vim aqui na feira de agro da Bahia para fazer inveja na AgriShow. Maior feira da América Latina, AgriShow, a segunda maior do mundo. E ele disse, Lula volta a atacar o agro. Tem a famosa Feira da Agricultura em Ribeirão Preto, que alguns fascistas, alguns negacionistas não quiseram que ele fosse na feira, desconvidaram o meu ministro. Mau caráter de São Paulo que não deixaram o meu ministro participar. Senhor presidente, acho que o senhor deveria escutar mais o seu ministro, que por sinal é um cara equilibrado, é um cara que fala bem, ministro Silvio Almeida, e dá um exemplo de liderança que o senhor não dá. Não adianta falar bonito, escrever um acordo e a principal liderança desse país não dá o exemplo. Ofender mulheres, ofender quem escolhe ter alguma orientação ou quem se identifica com uma outra orientação de gênero sexual, ofender o agro de São Paulo, ofender os paulistas, sabe? E ofender tanta gente nas suas falas que não dão exemplo de diálogo e muito menos de paz e democracia. Tardelli. Eu acho que esse tratado, ele vem no desenrolar, não é, da nossa civilidade. Parece que nós estamos mundialmente, finalmente, entendendo que qualquer prática discriminatória, racista, xenofóbica, misógina, na verdade, concorre contra todo mundo da própria sociedade. Eu tenho grandes amigos que apontam que o racismo é um filho inevitável desse capitalismo selvagem que a gente vive, desse neoliberalismo que a gente se encontra. Talvez, quando a gente comece a pensar, quando a gente comece a tomar com um desvalor, efetivo desvalor, a questão da discriminação racial, porque o racismo ele não é só a questão da discriminação, ele é objetificação, ele é negação de humanidade, ele é um atraso humanitário terrível nas nossas relações interpessoais. Né? Voltando ao nosso tema anterior, não fossem as cadeias tão enegrecidas na sua população, nós não teríamos essa revista vexatória implantada. Deve ser por isso que o próprio Silvio Almeida, esse ministro que a gente fala, tem um livro chamado Racismo Estrutural. Né? Não for, justifica a proteção do interesse penitenciário o fato de 65% da população carcerária ser uma população negra. Então, nós estamos evoluindo, essa evolução é uma evolução que não se faz linearmente, nós vamos ter que andar passo por passo, vamos ter que andar todo mundo junto. Nós temos que criar um desvalor coletivo. O racismo, a misoginia, o machismo são desvalores. São desvalores que nos comprometem enquanto sociedade civilizada. É essa sociedade que você quer legar para o seu filho, para o seu neto, para aquele que vem depois de você? É isso que nós vamos deixar? Então eu vejo assim a par de discursos infelizes daqui ou dali. Nós temos que pensar agora numa situação muito maior. Nós temos que entender o racismo como um desvalor ético, moral, que é insuportável. Não há mais como suportar isto. Olha, isso não é de hoje, me desculpe aqui interromper, mas há mais de 100 anos a gente teve Joaquim Nabuco dizendo: não é preciso só acabar com a escravidão, mas destruir a sua obra. Já se sabia que a gente chegaria a esse momento e a gente não fez nada, a gente fala, mas continua nesse momento. Desculpa, te interrompi, você quer falar mais? Não, você nunca me interrompe, já falei, você me regulamenta, você não me censura, sabe? Né? Não, muito bem, perfeito. muito bem.